Olá, como vocês estão? Aqui é a Natália do Tenda de Cristal. Hoje eu venho trazer a tiragem para o signo de Áries, na segunda quinzena do mês de julho, do dia 15 ao dia 31 de julho de 2023. Essa é uma leitura intuitiva para muitas pessoas, então peço para que avalie se ressoa com o seu momento ou situação, para signo solar e os outros posicionamentos do mapa astral, ok? Espero que estejam todos bem. Peço para que vocês se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo, compartilhem com os conhecidos. Tô tendo bastante acesso de pessoas novas aqui, bastantes inscritos, eu agradeço. Também peço para quem está assistindo se inscrever, tá tendo muita visualização sem inscrição, visualizações recorrentes. Também para leituras personalizadas, no Tenda de Cristal oficial@gmail.com, pode me contactar por lá por e-mail e pelo Instagram Tenda de Cristal, tá? Me sigam por lá também. Mantenho mais aqui pelo YouTube as tiragens, mas assim que der uma aliviada eu consigo manter mais no Instagram. Então, para o signo de Áries, vamos lá. É uma leitura intuitiva, então se não ressoar com você, passe adiante, que a mensagem contra o dono será direcionada à pessoa que precisa ouvir o recado, tá? Como estão aí na cidade de vocês? Aqui tá muito frio, falo do sudeste do Brasil, e aqui está gelado. Deixa eu tentar melhorar aqui, limpar um pouco a mesa. Essa leitura vai chegar um pouco depois do dia 15 para vocês, que a gente teve aqui uma assistência técnica na minha localização, fiquei sem internet, então, mas ela é temporal, tá? Até se você ver fora e sem querer clicar ou escolher ver fora do tempo, as leituras do tarô são atemporais, elas servem para sintonizar também em outros momentos que vocês estão passando, e aquela leitura que eu tirei para aquele mês casa às vezes com o momento ou para aquela semana, então vocês também podem intuir e sentir qual leitura escolher, tá? Isso aqui é uma coisa bem legal também. Então, a morte, arcano maior número 13. Pagem de copas ou valete e o 7 de paus, tá? Essas três cartas aqui principais vêm falando de uma mudança, uma transformação. Para Áries tem saído isso mesmo, tá? De quebras, né? De paradigmas, de mudanças de vida. Na verdade, assim, de coisas que já podem encerrar e seguir para um novo, né? Reiniciar para coisas que são mais voltadas aos seus desejos, aos seus impulsos, às vezes de felicidade, não um desejo, um impulso de aventura, nada correlacionado a uma coisa instantânea, mas a uma coisa que você necessita viver um novo, tá? Você tá passando também por um momento de enfrentamento, tá? Em que você tá se mantendo firme diante de alguma situação. É aquela pessoa que se equilibra aí para poder enfrentar tudo, às vezes abraçar mais do que conseguiria, digamos assim, para poder manter um equilíbrio das coisas, sabe? Assim, às vezes o alicerce, né? Aquela pessoa que se sente um alicerce também da casa, da família, no trabalho, é aquela pessoa forte, competente, tá? O 7 de paus vem falando disso. Mas sempre avalie se você está fazendo um benefício para você também, se isso é o que te satisfaz, mas se manter em pé, né? Também falar de um incentivo ou aquela palavra amiga do tarô, assim, calma, né? Fique firme, equilibre as suas forças, né? Equilibre que você vai aprender com isso, com essa experiência, isso vai te fortalecer. Mas sempre tem um aviso de você observar até quando isso está extrapolando, né? O que você dá conta, não é?
tarô. Peço agora também uma clarificação melhor para a morte e para o pajem, né? Que a gente tá vendo aqui. Se isso tem a ver algum novo investimento, algum novo projeto ou alguma nova realidade em que o ariano tá se encaixando ou alguma... Qual é a situação, né? Então, para a morte, primeiro. Esclarecimento para a carta da morte. Tô aqui duas cartas aqui, ó. Então, vamos pegar o 10 de ouros e o As de ouros. Vamos sequenciar. Eu gosto de fazer isso às vezes para as próximas cartas, porque eu já pedi esclarecimento para elas, né? Então, a gente coloca aqui em ordem. Aqui esse 10 vai falar bastante do âmbito familiar, né? O 10 de ouros, ele fala de realizações, de completude na família, né? De ciclos de alegria, de que você às vezes assim se estabilizou ali por um bom tempo ou está chegando na estabilidade aí que veio plantando e agora foi colhendo e plantando e chegou num nível de âmbito familiar, tá? Ou até em equipe empresarial, vamos dizer assim, de sustentação, de equilíbrio, de felicidade, de frutos, de prosperidade. Fala muito da alegria em família, fala da lealdade das pessoas desses grupos, tá? A família nossa, né, às vezes são grupos de amigos permanentes, ou algum trabalho em que existe uma união, ou a nossa família casa. Então aí você pode ver o que isso se encaixa, né? Mas fala bastante da família essa carta, né? Daquele legado, daquela coisa que você planta para poder ver seus filhos bem no futuro, de querer aquela estabilidade. Então essa morte aqui, para mim me mostra talvez assim, não é que é um ciclo concluído, tá? É bem positivo aqui para mim, eu sinto uma positividade e que você talvez haja alguma mudança aí na sua casa, de tipo os filhos saírem já para morar fora, ou como que eu posso dizer, uma desagregação do grupo, mas não desunida, tá? É só um novo ciclo familiar. Coisas que assim, os filhos às vezes um casal vão sair para estudar, você muda a rotina, mas porque tem uma completude, tá? E esse AIS vem falando dessa realização, desse início, dessa prosperidade, dessa vinda de coisas que germina, né? O As de Ouros fala de um novo projeto ou de um início de algo muito próspero, né? E a prosperidade, eu não canso de falar aqui, que ela não tem a ver só com a parte financeira, né? A prosperidade, ela tem a ver com a nossa alegria, com a nossa forma de enxergar que estamos estáveis ou que estão todos bem, que estão todos começando a encaminhar ou encaminhados, né? As pessoas que a gente ama. E aqui a gente tá vendo isso, tá? Uma oferta de um novo brilhante, tá? Esse asa aqui, né? Nessa moedinha, tá? E algo protegido, algo diante de um fluxo natural, tá? Da vida. Então, assim, tá positivo o jogo dos arianos, tá? Até tive um jogo falho esses dias. Falho assim, eu gravei e não consegui mandar por conta desse processo da internet que eu disse pra vocês. Não eram as mesmas cartas, mas tava similar, tá? Com essa questão do pajem, dessas realizações, tá? Mas quando a gente vê que não deu certo, a gente entende que não era pra ser mesmo, né? Eu até desfiz o arquivo, perdi aqui, excluí. Então, pra superar esse 7 de paus, ou qual a mensagem que ele dá referente a esse 7? O que ele veio querer mostrar aqui, né? O que é essa se manter em pé nos confrontos ou conflitos que a vida apresenta, né? A gente tá falando muito de que vida apresenta. Olha, imperador. Aqui a gente tá falando de uma posição de força, tá? Alguém que tem uma força, tá? Vamos ver qual seria o lado positivo.
Você é uma pessoa muito forte e consegue lidar com as coisas, tá? Consegue se manter em pé porque você tem esse domínio de dar a logística ou de organizar as coisas ou de querer elas da sua forma. Então, às vezes, você até se mantém em pé porque você quis do seu jeito, então agora você precisa fazer funcionar, tá? Pode estar falando aqui, né? É uma figura bem forte, a carta do imperador é uma figura muito forte, uma figura de poder, tá? Mas pode estar falando também de veja aspecto negativo, vamos dizer assim, né? Veja se você não está, por inflexibilidade, se mantendo muito rígido a uma situação, tá? Muito inflexível, e isso te traz um desconforto. Ter que manter uma postura ou uma palavra pode estar te mantendo, tendo que brigar para que você mesmo consiga ficar em pé com isso, tá? Observe isso, se isso é válido, se isso é necessário e se compensa. É compensatório manter? Por quê? Para quem, tá? Observe, aqui a gente pode estar falando de chefes que têm posição e precisa mostrar o correto, o verdadeiro, o real e dar a conduta, mas às vezes tem que quebrar um pouco isso para poder ter uma paz. A gente pode estar falando de paz, tá? Que está querendo mostrar regras em excesso ou mostrar o correto, dar muito exemplo e ter que manter uma postura que nem é tanto você, tá? É uma personalidade forte que sai aqui e tudo na vida tem os dois lados da moeda, né? Às vezes a gente pende mais para um lado, às vezes a gente pende mais para o outro, tá? A gente já tá chegando no fim da leitura. Peço então mais uma mensagem para dia 15 ao 31 de julho para Áries. O tarô tem mais alguma mensagem, algum indicativo, algum conforto, tá? Lembrando para vocês que o tarô ele é intuitivo, mas ele também é uma prática integrativa, terapêutica, não é uma coisa que digamos assim, considerada nem tanto pela sociedade, nem tanto pelos órgãos, né, de saúde, mas ele entra como um auxílio, uma conversa, né, com algo extrafísico ou com algo intuitivo ou místico, mas não está, é um oráculo, não está coligado a religiões, né, em específico. E se esteve em algum momento lá atrás, tá, uma coligação, as cartas existem, os arquetipos, mas se teve, não são religiões aqui, né, muito conhecidas da gente do Ocidente, né, e provavelmente algumas nem existem mais, tá? Vão ter aí poucas pessoas ainda levando esse tipo de religião, se um dia existiu, que nós também não temos essa informação, tá? Então, lembrando vocês que é uma forma de você fazer a avaliação diante das mensagens que vêm pelo tarô, tá? Nós somos livres e temos o livre-arbítrio das escolhas. Então, aqui a gente pede um esclarecimento do que estamos vivendo. A gente entra em sintonia com o signo, com a forma astrológica, com os posicionamentos. A gente precisa tentar entender que existe uma energia maior, tá? Planetária, que nos dá essa possibilidade de se alinhar de uma forma oraculista, vamos dizer assim. Isso é uma explicação, tá, pessoal? Não tem a ver com essa tiragem. Simplesmente vem assim para intuir e a gente vai falando. O enforcado, o 7 de ouros, e o cavaleiro de espadas. Existe aqui uma mensagem de obstinação. Algo que você está bem obstinado ou bem seguro, ou que você vive isso com uma fidelidade muito grande, provavelmente numa relação ou num trabalho, algo que você é muito ligado, meio que não vê muito sua existência sem isso,
tá? Mas você tem uma desconfiança se isso de alguma forma é para você, se isso é real, você está começando a se questionar, ou já existe um questionamento, se você tá no caminho que tem que tá? E já existe um pensamento aí de talvez ir para uma coisa diferente, tá? Tome cuidado com a irritabilidade ou com o pré-julgamento, com discussões por pré-julgar sem ter a certeza, tá? Mas você pode estar vivendo uma situação em que alguém está se mostrando uma face em que ela não é, tá? E você está bem desconfiado, bem posicionado referente a isso, tá? Ou é só uma desconfiança mesmo, precisar ver se você não vai se rebelar antes da hora, tá? Então, atenção, isso é algo que você é ligado, ou profissionalmente ou em relacionamentos, tá? Está te causando um pouco de instabilidade mental, talvez está passando nervoso, ficando estressado, estressada, tá? Como qualquer ser humano, temos essas tendências aí, todos, difícil. Beleza? Então, é isso, arianos e arianas. Eu agradeço a leitura de vocês, espero que vocês fiquem bem. Até a próxima leitura. Absorvam tudo aquilo que for importante e que for válido de uma forma leve, consciente, e o que não for, vocês entregam, ok? Eu agradeço muito, uma ótima finzinho do mês de julho para todos. Até a próxima.